O que é, nenhum ser humano gosta, mas todo ser humano experimenta. Nenhum ser humano gosta, mas todo ser humano experimenta. Será que é o pecado? Todo ser humano experimenta? A resposta é não. Jesus Cristo foi 100% homem e a Bíblia diz que ele não experimentou o pecado. Pastor, então eu já sei o que é. É a morte. Nenhum ser humano gosta da morte, mas todo ser humano tem que morrer. Também não é a morte, porque a Bíblia fala de pelo menos duas pessoas, Elias e Enoque, que foram arrebatados ao céu sem experimentarem a morte. Pastor, se não é o pecado, se não é a morte, o que é então? Que todo ser humano, nenhum ser humano gosta, mas todo ser humano tem que experimentar. A resposta é sofrimento. Sofrimento. Dor. Ninguém gosta de problema, mas todo ser humano tem que enfrentar problema, a não ser que estejam distribuindo por aí uma vacina anti-problema. Já estão distribuindo e não me disseram ainda, só se estiverem compartilhando dessa vacina e eu não sei. Mas a verdade é que todo ser humano, de uma forma ou de outra, ele precisa sofrer. Ele tem que passar por sofrimentos. E essa era uma tese que um dos meus professores do seminário gostava muito de enfatizar, gostava muito de repetir. Ele dizia: todo mundo sofre. O presidente da República sofre. O ladrão sofre. O homossexual sofre. Todo mundo sofre. E é verdade. Nisso ele estava certo. Porém, existe uma diferença. O tipo de dor que nós experimentamos pode ser diferente. Como assim, pastor? Nessa noite, o texto no qual nós vamos meditar vai falar sobre dois tipos diferentes de sofrimento. E esses dois tipos diferentes de sofrimento, eles se encontram, peço que você abra lá, em um versículo da Palavra de Deus, no qual nós iremos meditar hoje, que é o Salmo de número 32, verso de número 10. Salmo de número 32, verso de número 10. Salmo de número 32, verso de número 10. No domingo passado, nós meditamos na primeira parte desse Salmo de número 32. E se Deus quiser, daqui a algumas semanas, daqui a alguns domingos, nós iremos meditar na segunda parte desse Salmo. Hoje, porém, eu quero refletir com você apenas em um versículo, que é o versículo de número 10. Salmo 32, verso de número 10, o qual diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vou repetir. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós queremos entrar em Tua presença, Pai, para reconhecer que nada somos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, isso sim. E por isso estamos Te buscando mais uma vez, Pai, para pedir a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas. Que neste momento nós possamos entender a Tua vontade para cada um de nós e que possamos tomar decisões agradáveis a Ti. Abençoa cada um que aqui chegou, Pai, que seja iluminado pelo Teu Espírito Santo, pois no Senhor nós confiamos e ao Senhor nós buscamos,
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Será que alguém conseguiu identificar os dois tipos de sofrimento sobre os quais esse verso fala? Aqui nesse versículo nós podemos ver dois tipos de pessoas. Primeiro, aquela que decide sofrer com Deus. E em segundo lugar, aquela que decide sofrer sem Deus. A vida é muito simples. Na vida nós tomamos decisões de acordo com aquilo que nós achamos melhor para cada um de nós. Por exemplo, nós temos que decidir se vamos comer carne com gordura ou sem gordura. Nós temos que decidir se vamos tomar suco de laranja com ou sem açúcar. Se vamos comer sal, se vamos comer arroz com ou sem sal. Se vamos jogar futebol com ou sem caneleira. E se vamos viver a vida com ou sem Deus. Porém, o que nós precisamos entender é que todas as nossas decisões, por mais simples que pareçam, elas sempre vão trazer consequências. Elas sempre vão trazer uma lista, uma fila de consequências. E é sobre consequências de decisões que eu quero meditar com você hoje. Hoje eu quero meditar com vocês, primeiramente, nas consequências da decisão de sofrer sem Deus. E depois nas consequências da decisão de sofrer ao lado de Deus. Será que faz diferença sofrer perto de Deus ou sofrer longe de Deus? Será que faz alguma diferença viver ao lado de Deus ou distante de Deus? Esse versículo mostra que sim. Primeiro ele vai mostrar qual a consequência de sofrer sem Deus. E o que é que acontece, meus irmãos e meus amigos, quando nós decidimos viver e sofrer sem Deus? Esse salmo vai mostrar que sem Deus, a minha dor, a tua dor, ela é multiplicada. A minha dor e a tua dor, ela é aumentada, ela é prolongada, ela é estendida. É uma dor maior. Aquele que decide sofrer sem Deus, ele sofre mais do que os outros. Esse é o famoso efeito bola de neve. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. É quando algo pequeno se transforma em algo grandioso. É quando um probleminha que poderia ser facilmente resolvido, ele acaba se transformando em algo grandioso, capaz de destruir uma família inteira. E essa é a consequência de alguém que está sofrendo, mas decide continuar sofrendo sem Deus. Decide continuar sofrendo longe do Senhor. E é sobre esse tipo de pessoa que a primeira parte do Salmo 32:10 fala. Ele diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Essa palavra muito aqui está fazendo referência à quantidade. E não é uma quantidade pequena. A quantidade da qual está se falando aqui é uma grande quantidade. É uma quantidade fora do normal. Está falando de algo grandioso aqui. Por exemplo, se você olhar o verso de número 6, ele vai falar sobre muitas águas. Ou seja, uma quantidade anormal de águas. Ele diz, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas,
Aqui não está se falando de uma quantidade normal de águas, mas de muitas águas, um excesso de águas. Da mesma forma, no verso 10, ele diz que muito sofrimento. Não é um sofrimento pequeno, é um sofrimento além do normal. Muito sofrimento. Terá de curtir, ou seja, irá recair. E aí ele diz sobre quem irá recair essa grande quantidade de sofrimento. Em cima de quem? O versículo diz que vai cair essa inundação, esse tsunami de dor, esse tsunami de sofrimento. Sobre quem vai cair? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Quem é o ímpio? Quando nós ouvimos essa palavra, talvez a primeira ou uma das primeiras pessoas que vem à nossa mente seja um Fernandinho Beiramar, seja um Alexandre Nardoni, seja um Jeffrey Dahmer, assassino e canibal. Mas a palavra ímpio significa simplesmente alguém que está vivendo de forma hostil à vontade de Deus. Sabe o que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa rebelde. Uma pessoa ímpia é uma pessoa desobediente à vontade de Deus na sua vida. Então, neste exato momento, eu e você podemos estar vivendo como pessoas ímpias. Basta que estejamos dizendo não para Deus em pelo menos uma área da nossa vida. Se nós estivermos fechando o coração para Deus em pelo menos uma área da nossa vida, se nós estivermos sendo rebeldes ao Senhor, desobedientes ao Senhor em uma área sequer, então nós estamos vivendo de forma ímpia. Nós estamos vivendo de forma rebelde, de forma desobediente. O ímpio, podemos dizer então, que é alguém que decide confiar em si mesmo, ao invés de confiar no Senhor. É alguém que, ao invés de decidir confiar na força de Deus, na sabedoria de Deus para a sua vida, ele decide confiar em si. Ele decide confiar em si mesmo para tentar resolver os seus problemas. Não, os meus problemas pode deixar que eu resolvo da minha maneira, do meu jeito. Isso é viver de forma ímpia. O ímpio é alguém que confia em si mesmo para tentar ganhar o seu sustento, para proteger a sua família, para tentar ser feliz e até para tentar chegar no céu. A pessoa ímpia é a pessoa que acha que tudo sabe, que tudo pode. E é por isso que ele vive quebrando o nariz. Porque ele deixa de confiar em Deus para confiar em si. Ele vive quebrando a cara nessa vida. E sabe o que é pior? Ele vai quebrar a espinha na outra vida. Segunda parte do Salmo 1 descreve exatamente o destino dessa pessoa. Destino da pessoa ímpia. Ele diz: os ímpios não são assim. Não são assim como? Como aquele que confia no Senhor, como aquele que medita na palavra do Senhor, como aquele que tenta ser justo aos olhos do Senhor. Os ímpios não são assim, eles não são abençoados. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele não tem lugar fixo, ele é levado de um lado para o outro. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Um exemplo claro de alguém que decidiu viver de forma ímpia se encontra aqui mesmo no Salmo 32. Davi. Por alguns momentos da sua vida, Davi decidiu viver como ímpio. E como foi, pastor, que Davi decidiu viver como ímpio? Primeiro, quando ele decidiu pecar abertamente contra o Senhor. Ele fala sobre isso aqui nesse salmo, provavelmente se referindo ao seu pecado com Batseba, o adultério, depois o assassinato. Que loucura Davi cometeu! Pecar contra o Senhor. Mas depois Davi continuou vivendo de forma ímpia, sabe quando? Quando ele decidiu encobrir o seu próprio pecado. Aí quando Davi fez isso, nesse tempo ele experimentou o seu sofrimento sendo o quê? Diminuído. Quando Davi decidiu viver em rebeldia contra o Senhor, o sofrimento dele foi o quê? Foi abrandado? Não. Foi multiplicado. Porque muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Ele fala sobre isso nos versos 3 e 4, os quais nós meditamos domingo passado, mas eu quero relembrar. Salmo 32, 3 e 4, ele diz: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu fui rebelde contra o Senhor, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Será que é assim que você quer viver? Será que é isso que você quer que aconteça com a sua dor? Que a sua dor tome fermento? Que o seu sofrimento seja multiplicado, seja aumentado? Se for essa a sua decisão, então, meus pêsames. Se você quer sair daqui essa noite, continuando com o rosto virado contra o Senhor, eu posso até te desejar boa sorte, mas não vai adiantar de nada. Porque a palavra de Deus é clara, que aquele que vive de forma ímpia tem a sua dor multiplicada. Quem quer sofrer aqui ainda mais? Quem quer ranger os dentes ainda mais? Se não é isso que você quer, então preste atenção. Porque na segunda parte do versículo, Davi fala sobre o segundo tipo de sofrimento. Se o primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento de quem decide viver e sofrer sem Deus, na segunda parte do versículo, Davi vai descrever o sofrimento de quem decide viver e sofrer ao lado de Deus. Pastor, e como é o sofrer com Deus? Com Deus, a minha dor e a tua dor é dividida. A minha dor e a tua dor é diminuída. A minha dor e a tua dor é abrandada. A minha dor e a tua dor é encurtada. Olha a primeira palavra da segunda metade do versículo 10. Vou ler o início. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas, porém, o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E
Enquanto um sofre mais do que precisa, o outro sofre menos do que merece. Enquanto o sofrimento de um é aumentado, enquanto o sofrimento de um é multiplicado, enquanto o sofrimento de um é prolongado, o sofrimento do outro é abrandado, é diminuído, é dividido, porque ele encontra a misericórdia do Senhor na sua vida. Mas espera aí, pastor. Que história é essa de sofrer com Deus? E por acaso quem decide seguir Jesus sofre? E por acaso quem decide fazer a vontade de Deus de pertinho, com sinceridade, vai sofrer, pastor? Que história é essa? Tem gente jurando de pé junto que não. Que o crente não sofre. Pare de sofrer, inclusive. É o slogan de um local de culto que tem em todo lugar. Se você quiser ir para lá, pode ir. Mas antes de você ir, eu queria dizer que isso dá cadeia. Propaganda enganosa dá cadeia. Pastor, parar de sofrer a propaganda enganosa porque todo mundo sofre, até o crente mais fiel vai sofrer. A diferença é que, enquanto aquele que não quer Deus sofre mais, aquele que tem Deus tem o seu sofrimento dividido com Ele. Pastor, como é que eu sei se eu sou essa pessoa que está fazendo a vontade de Deus? Como é que Davi chama esse segundo tipo de pessoa? Primeiro ele chama de ímpio, que é aquele que diz não para Deus, aquele que fecha o coração para Deus. E como é que ele chama o segundo tipo de pessoa? O que confia no Senhor. Tem alguém que confia no Senhor aqui essa noite? A palavra confiar significa lançar-se aos pés. Confiar significa apoiar-se totalmente. Davi está falando de alguém aqui, então, que parou de confiar em si mesmo e decidiu apoiar-se totalmente no Senhor. É alguém que armou uma barraca ao lado do trono de Deus e não quer sair de lá por nada. É alguém que decide permanecer na presença do Senhor. É sobre isso que esse versículo está falando, e isso faz toda a diferença. Inclusive em relação ao sofrimento, sabia? Confiar no Senhor faz diferença em todas as áreas da vida, inclusive em relação à dor. Que diferença, pastor, faz? Primeiro, aquele que confia no Senhor tem a força de Deus e a sabedoria de Deus para enfrentar os problemas que precisa enfrentar. Sabia que tem problema que a gente tem que enfrentar? Sabia que tem dor que a gente tem que experimentar? Tem sofrimento pelo qual a gente tem que passar? Mas é aí que está a diferença de ter Deus. É porque nós não passamos sozinhos. Deus pode até deixar a gente ir para a cova, mas Ele vai com a gente para a cova dos leões. Deus pode até deixar a gente ir para a fornalha, mas na fornalha nós não estamos sozinhos. Deus pode até permitir uma dificuldade, porque o Salmo 34:19 vai dizer que muitas aflições o justo terá que passar,
Muitas são as aflições do justo. Mas a segunda parte do versículo diz: mas de todas o Senhor o livra. Paulo diz: tudo posso com a minha força, com a minha sabedoria, eu me garanto. Não. Paulo disse: tudo posso, tudo suporto naquele que me fortalece. Eu estou na prova, mas eu não estou só. Alguém está me dando força, alguém está me dando inteligência, alguém está me dando sabedoria, alguém está falando ao meu coração. Por isso tudo posso naquele que me fortalece. Olha como é diferente sofrer com Deus. Ele nos põe de pé, Ele nos fortalece, Ele nos dá sabedoria para suportar, Ele nos dá força. Mas não para por aí não. A confiança em Deus nos dá força e sabedoria, sabe para quê? Para evitar as dores que nós não precisamos enfrentar. Existem dores que nós temos que enfrentar? Sim. Se eu estou com Deus, Deus está comigo. Mas vai além disso. Existem coisas que com Deus eu vou evitar. Por exemplo, quantos jovens neste exato momento estão sendo levados ou para a cadeia, ou para o caixão? Você faz ideia de quantos jovens, não estou falando de idosos, quantos jovens neste exato momento estão perdendo a sua liberdade ou a sua vida? Aí eu pergunto para você, tinha que ser assim? Eles tinham que estar sendo presos agora? Eles tinham que estar sendo mortos agora? Se eles estivessem com Deus, isso não estaria acontecendo. Existem coisas que com Deus, eu e você, não vamos experimentar. Existem coisas que Deus vai nos dar libertação. Deus vai nos avisar, não vai por aí, não faz isso que não vai ser bom. E porque nós estamos com Ele, nós vamos ouvir a sua voz. E o sofrimento vai ser impedido. O sofrimento vai ser evitado. São vantagens de sofrer com o nosso Deus. Assim é a pessoa que confia no Senhor. Assim é a pessoa que confia na força do Senhor. A misericórdia de Deus o assiste. Pastor, e o que é misericórdia? Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Sabe o que é misericórdia? É quando eu e você merecemos sofrer. É quando eu e você merecemos ficar doentes. Mas a misericórdia de Deus nos cura. É quando eu e você merecemos ficar desempregados. Mas a misericórdia de Deus abre uma porta de trabalho para nós. Misericórdia é quando nós merecemos experimentar o dilúvio. Mas Deus nos ensina a construir uma arca e nos coloca dentro dela e nos salva através da arca. A misericórdia o assiste. O favor de Deus nos assiste. Nós vimos, já falamos mal de Davi, quando ele decidiu viver de forma ímpia contra o Senhor, quando ele decidiu pecar contra o Senhor, encobertar o seu próprio pecado, e o sofrimento dele não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Mas houve um momento em que Davi decidiu dar um basta
na vida que ele estava levando. Ele decidiu que agora ele se renderia totalmente ao Senhor. Confiaria no Senhor de todo o seu coração. E no exato momento em que Davi fez isso, que ele confessou o seu pecado, que ele confiou a sua vida a Deus, sabe o que aconteceu? Davi passou a experimentar a misericórdia do Senhor. Ele fala sobre isso no verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi experimentou o perdão de Deus. A vida de Davi mudou da água para o vinho, quando ele decidiu parar de viver de forma ímpia para confiar no Senhor de todo o seu coração. E sabe qual é a boa notícia? É que assim como a vida de Davi mudou, a minha vida e a tua vida também podem mudar. Verdade principal que esse versículo quer nos ensinar é que todos sofrem. A diferença é com quem? Com quem nós vamos sofrer? Sozinhos? Sem Deus? Com os amigos que nos abandonam? Com o diabo que nos ilude? Ou com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Existem sofrimentos que eu e você não podemos evitar. Isso é fato. Mas existe um sofrimento que eu e você podemos evitar hoje. Qual é, pastor? Podemos evitar o sofrimento sem Deus. E como é que eu evito o sofrimento sem Deus? É simples. Rendendo-se ao seu Filho hoje, de todo o seu coração. Talvez você esteja aqui essa noite e nunca você entregou a sua vida totalmente ao Senhor. Eu não estou falando de uma decisão externa, visível, mas uma decisão do fundo do seu coração. Você ainda não confiou no Senhor de todo o seu coração. Quero convidar você a fazer isso hoje. Confia no Senhor. Ou talvez você já havia feito isso, mas por algum motivo você voltou a viver de forma ímpia, de forma rebelde, de forma desobediente ao Senhor. Por isso hoje eu quero convidar você a voltar para casa, a ser um filho pródigo que hoje volta para os caminhos do Senhor. Jesus te chama, a porta está aberta. Curve sua cabeça, fale com Deus. Se precisar, peça perdão. Confesse os seus pecados. Será que, Deus, eu tenho vivido de forma hostil ao Senhor? Será que eu tenho vivido como um ímpio? Será que eu tenho vivido em desobediência, em orgulho, em arrogância, confiando em mim mesmo? Confiando na minha forma de ser, na minha forma de viver? Ó Pai, a Tua palavra me disse hoje que quem vive assim é de mal para pior. Ô Senhor, é sofrimento aqui e pior ainda lá, quando eu partir desta vida. Mas não é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero viver mais como ímpio. Eu não quero continuar vivendo sem o Senhor. Por isso hoje eu decido que o que quer que aconteça comigo, eu estarei vivendo contigo. Eu quero viver contigo e eu quero sofrer contigo. Porque é bom, Senhor, é muito bom. Na hora da aflição poder orar,
Na hora da aflição, poder pedir oração, poder pedir ajuda e receber a mão do Senhor para ajudar. É ter a misericórdia, é ter o pecado perdoado, é ter as portas abertas, não a quaisquer umas, mas as melhores portas. Então eu quero perguntar, será que tem alguém aqui essa noite que decide confiar no Senhor, ao invés de confiar em si mesmo? Que decide arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida totalmente ao Senhor? Isso vale para você que ainda não havia feito isso e hoje quer fazer pela primeira vez. Talvez o coração está batendo acelerado. Todos nós já passamos por isso. Mas a única coisa da qual eu me arrependo foi de não ter entregue a minha vida para Jesus antes. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, talvez na igreja, mas em rebeldia a Ele, veja como misericórdia essa oportunidade que Ele está te dando. Se você está tomando uma decisão esta noite, e se você não veio no primeiro momento, eu quero convidar você a não perder essa oportunidade agora, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou de se reconciliar com Ele nesta noite. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se você está tomando uma destas decisões, quero convidar você a, com fé, coragem, sair do seu lugar, vir até o altar e receber a misericórdia que Deus tem para derramar na sua vida. Vamos louvar o Senhor. Ele eleva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio à cruz, Ele ouve o gemido do teu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eternamente sentado tão carente, sou de novo aqui, quero teu seguir, Jesus, eu tenho aqui jurar, te servirei, estarás, sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Senhor, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano carente, sou de novo aqui e
e quero teu poder. Ainda que pra te seguir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te ser que chorar, te servirei comigo. Sofrer perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Glória a Deus. Sofrer contigo é bem